Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Catedral, a sua emissora católica. Amados irmãos e irmãs, iniciemos nosso dia caçando a palavra de Deus, a Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia perdida. Amados irmãos e irmãs, nosso assunto hoje vai ser um pouco diferente. No próximo sábado, na próxima sexta-feira, festa da Anunciação do Senhor, em que a palavra de Deus nos fala que a palavra se fez carne e habitou entre nós, e a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus, ele se faz carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus, ele se fez nosso companheiro de viagem no seio da Virgem Maria, de tal sorte que ele se fez nosso irmão, e a igreja recelebra essa festa de um modo muito belo e solene, dobrando o joelho na hora do credo. Então, nessa festa, 9 meses antes do Natal, a igreja celebra de modo muito solene. Nesse dia, nosso amado Santo Padre, o Papa Francisco, juntamente com todos os bispos do mundo, proferirão um ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Vários papas já consagraram o mundo ao Coração Imaculado de Maria. Essa consagração foi pedida a Nossa Senhora em Fátima, no momento mais duro da Guerra Mundial. O Papa Bento XV pede ao mundo que recorra aos céus e invoque a Maria com o título de Rainha da Paz, Regina Pacis. Maria pede isso aos pastorinhos. E assim, o primeiro Papa a fazer essa consagração será Pio XII. Após as aparições de Fátima, houve ao menos 7 atos de consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, realizados pelos santos padres, pelos papas da igreja. E o primeiro deles será 31 de outubro de 1942, a partir dos pedidos feitos por uma jovem, Alexandrina de Balazar, beatificada por São João Paulo II em 2004, no Vaticano. Essa jovem escrevia várias cartas, porque Jesus lhe teria também aparecido e reiterado esse pedido que Nossa Senhora teria feito aos pastorinhos. Seu padre espiritual, Padre Mariano Pinho, escreveu várias cartas ao Vaticano, e Pio XII finalmente efetuou a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria em 1942, no auge da expansão nazista, quando os nazistas pareciam avançar e ganhar a guerra. Desde esse dia, eles não venceram mais nenhuma batalha, e os aliados começaram agora sim a reverter a vitória dos nazistas e começou um revés na guerra. É interessante que Pio XII, mais tarde, 10 anos depois, em 1952, nos 25 anos da aparição de Fátima, a 7 de julho de 1952, consagra os povos da Rússia ao Imaculado Coração de Maria em sua carta apostólica Sacro Vergente Anno. E diz, tal como alguns anos atrás consagramos a humanidade inteira ao Imaculado Coração da Virgem Maria, Mãe de Deus, também hoje a consagramos e de forma especial confiamos todos os povos da Rússia a este Imaculado Coração. É muito interessante que Pio XII é chamado Papa de Maria. É ele que ordena a abertura do processo de beatificação dos pastorinhos, das 2 crianças
que morreram cedo, a Jacinta e o Francisco. Quando se pensava como beatificar duas crianças, Pio XII ordena, e por isso chamado o Papa de Maria, o Papa de Fátima. A igreja, muitos criticam Pio XII, dizendo que a Igreja Católica, com a sua força ética e reserva moral do Ocidente, deveria ter falado mais às vítimas desse momento terrível, que ela teria submetido com isso o Papa, mas também não se ouviu nenhuma manifestação da Cruz Vermelha Internacional, nem de organizações judaicas americanas. Por que o Papa, dizem, teria submetido? Ora, o que é geralmente aceito é que o Papa seguiu uma política neutra como Bento XV na Primeira Guerra Mundial, mas o principal argumento é que a condenação pública de Adolf Hitler do nazismo traria um pouco ou nenhum benefício ao desenrolar da guerra, já que qualquer condenação seria censurada na Alemanha e desconhecida para os católicos alemães, embora já houvesse na década anterior à guerra declarações de catolicismo e nazismo eram incompatíveis, com a encíclica Mit Benige Sorgen, de Pio XI, que foi escrita pelo Papa Pacelli, Pio XII. Segundo, isso poderia desencadear uma forte perseguição religiosa aos católicos alemães, cortando as rotas de fuga usada por aqueles que não concordavam com o nazismo, judeus e ciganos. Há 2 anos, em 2 de março de 2020, o Santo Padre, o Papa Francisco, determinou que os arquivos secretos do Vaticano, referentes ao pontificado de Pio XII, inclusive os do período da Segunda Guerra Mundial, fossem abertos e divulgados. Desde então, estão havendo estudos para mostrar que o Papa Pio XII, o venerável Pio XII, não colaborou, pelo contrário, foi o Papa dos judeus. A divulgação desses arquivos mantidos em segredo desde 1939 é uma resposta à reivindicação antiga de muitos grupos judaicos. Para o Santo Padre, o Papa Francisco, as decisões de Pio XII poderão para alguns aparecer uma relutância, mas foram de fato tentativas de manter em tempos de profunda escuridão e crueldade a pequena chama de iniciativas humanitárias da diplomacia oculta mais ativa. Por exemplo, Robert Kempner, referindo a sua própria experiência durante o processo de Nuremberg, afirmou numa carta ter publicado em um trecho o livro de Gunther Levy, de 1964. Qualquer movimento de propaganda da Igreja Católica contra o Reich hitlerista não só teria sido um suicídio voluntário, mas também teria acelerado a execução capital de um maior número de judeus e de sacerdotes. Segundo o diplomata e historiador judeu Pinchas Lapide, que foi cônsul em Milão, na sua obra Three Popes and Jews, Pio XII, a Santa Sé, os núncios do Vaticano e toda a Igreja Católica teriam salvos quase 1 milhão de hebreus da morte certa no regime nazista. Em 23 de dezembro de 1940, na revista Times, Albert Einstein afirmava: somente a Igreja ousou opor-se à campanha de Hitler de suprimir a verdade. Nunca tiveram interesse especial pela Igreja antes, mas agora sinto um grande afeto e admiração, porque somente a Igreja Católica teve a coragem e a força constante de estar da parte da verdade intelectual e da liberdade moral. Por ocasião da morte de Pio XII, o mundo lhe prestou extraordinárias homenagens. O presidente Eisenhower dos Estados Unidos declarou: o mundo tornou-se mais pobre depois de sua morte. De sua parte, a então primeira-ministra de Israel e mais tarde a primeira-ministra antes de Israel, Golda Meir, afirmou: nós choramos um grande servidor da paz. E ainda que na ocasião do terrível martírio que se abateu sobre o nosso povo, a voz de Pio XII se elevou em favor de suas vítimas. Certo é que o Papa desenvolveu na sombra uma grande campanha de apoio aos judeus
e os seus críticos, todavia, não perdoam o fato de ter mantido silêncio ao não falar publicamente contra o nazismo durante a guerra, por temer represálias nazistas contra os católicos e os judeus. Nós sabemos que muitas crianças nasceram na casa, em Castel Gandolfo, no quarto do Papa, porque eles estavam lá alojados, escondidos, na casa de verão do Papa. Provas escritas de ordem direta de Pio XII para proteger os judeus foram encontradas no Memorial das Religiosas Agostinianas do Mosteiro Romano dos Santíssimos Santos Coroados, onde se lê: o Santo Padre quer salvar os seus filhos, também os judeus, e ordena que em todos os conventos e mosteiros se dê hospitalidade a esses perseguidos. A anotação é de novembro de 1943 e inclui a lista de pessoas acolhidas neste mosteiro como adesão ao desejo do Papa. O Pave the Way Foundation, uma fundação que se dedica à promoção da paz no mundo por meio do diálogo interreligioso, liderado pelo judeu Gary Lewis Karp, publicou em dezembro de 2009 ao Papa Bento XVI uma iniciativa que busca dar a Pio XII o título de justo entre as nações, o que equivale ao reconhecimento que faz a Igreja Católica dos santos, e assim colocar o seu nome no elenco do conhecido Jardim dos Justos entre as Nações, no Yad Vashem de Jerusalém. Nós temos então, meus irmãos, que ter muito orgulho desse grande Papa, Pio XII, que foi reconhecido pelos judeus como justo entre as nações. O futuro vai mostrar, através dos arquivos secretos, quem foi esse grande herói da guerra, que salvou milhares e milhares de vidas durante o seu pontificado. Que essa consagração do mundo, na Rússia, de fato seja um sinal de vida, salvação de vidas, e desse mundo tão descrente que abandonou a fé e virou as costas contra Deus. A todos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.